Bem, pessoal, professor Ricardo Araújo, eu sou da EREM Escritor Zé de Alencar e estou aqui para mais uma aula de Química de vocês com assuntos do segundo ano. Então vamos falar hoje sobre teoria das colisões. Primeiro, para que a gente entenda como é que funciona a teoria das colisões, nós temos que lembrar o seguinte. A reação química, ela pode ser lenta, pode ser moderada e pode ser rápida, tá? Vou dar um exemplo de cada uma. Vamos pegar uma reação química lenta, que acontece de forma lenta. Lembra do petróleo, a formação do petróleo. Eu sempre procuro dar esse exemplo do petróleo, por quê? Porque o petróleo ele é uma substância que está sempre presente nas provas de concurso, seja Enem ou outros vestibulares. Uma reação moderada, tá? O que seria uma reação que acontece com velocidade moderada? Você pode pegar, quando você risca um fósforo e o fósforo está queimando, está ardendo ali em chamas. Ali é moderado. Você pode até pensar que é rápido, né? Mas não é. Aquela ali é moderada. Rápida é uma explosão. Quando você ateia fogo em alguma coisa e ele explode, a explosão, sim, é uma reação muito rápida, tá? Então, basicamente, para a gente começar a entender como é que funciona isso, nós vamos passar aqui alguns conceitos antes de chegar na teoria das colisões propriamente dita. Então, se liga aí na tela agora. Presta atenção. A velocidade média de uma reação. Tá? A gente conhece velocidade média lá de física, né? Então, a velocidade média de uma reação química é basicamente o mesmo raciocínio que você usa lá em física. Em física, o que é a velocidade média? É a relação do espaço, a variação do espaço pela variação do tempo. Isso é a relação matemática. Aqui o que é que vai acontecer? A velocidade média de uma reação química seria o quê? É a maior ou menor rapidez, velocidade, com que essa reação vai ocorrer. Tá? Então, essa velocidade média, como é que ela vai ser calculada? Você vai pegar a concentração, a partir de agora, presta atenção nisso. Tudo que vier entre colchetes tem a ver com concentração. Então, eu vou pegar a concentração final, vou subtrair da concentração inicial e dividir pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, o que vai ser a velocidade média de uma reação química? Vai ser a relação entre a variação da concentração, tá, pela variação do tempo. Essa concentração ela pode ser em relação ao reagente ou em relação ao produto. Por que ela é velocidade média? Porque se você pegar qualquer reagente ou qualquer produto e fizer o cálculo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Daí o nome velocidade média. Tá? Você vai ter uma média. Independente do reagente ou do produto que você pegue, o valor da velocidade ele vai ser sempre o mesmo. Tá bom? Então, veja. Em relação às quantidades. Então, aqui na tela você tem o seguinte. Ó. As quantidades das substâncias, a gente já viu que nós podemos medir em diversas unidades, né? Então você tem o mol por litro para concentração, eu tenho grama por litro, que é a concentração comum. A massa, eu faço a medida dela em quilo, em grama. O volume, eu vou ter a medida em litros, em mililitros, tá? E assim vai. Então, essas quantidades elas vão ser importantes por quê? A quantidade do reagente ou do produto, a concentração, o colchetezinho, ó, tá lembrado? Ela vai vir sempre em quê? Vai vir sempre em mols por litro. O que é que significa isso? O que é mol por litro? É a quantidade de matéria que eu tenho em cada litro daquele reagente ou daquele produto. Daí o nome, mol por litro. Mol é quantidade de matéria. Vamos relembrar o que é mol. Mol é como se fosse uma quantidade de átomos. Uma quantidade de matéria, qualquer matéria. Você não usa grama, quilo, litro para fazer medidas de volume e de massa? Então, o mol é a medida da quantidade de matéria que você tem relacionada a uma substância, tá? Na tela aqui, ó, você vai ter o seguinte. O intervalo de tempo eu vou ser dado em quê? Segundos, minutos ou horas. Geralmente é isso. Geralmente a gente usa minuto, tá? Mas ele pode vir em hora ou em segundos. Então, atenta para isso, por quê? Na maioria das vezes, as questões ela é muito fácil de resolver.
Só que o problema acontece na transformação da unidade. Quando você lê o comando da questão, preste atenção no tudo que está vindo no enunciado para você. E o comando, que é a pergunta, você vai ter mais atenção ainda, porque lá ele vai dizer a velocidade em mols por litro vezes segundo, vezes minuto. Então você tem que se ligar, que é para você usar sempre a mesma unidade. E para isso, ó o exemplo aí na tela. Uma questão lá da antiga Coveste, né? A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Tá aqui, ó. A reação é essa, tá bom? Você tem a amônia sendo decomposta em gás nitrogênio e gás hidrogênio. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Concentração de amônia, que é o NH3, em mol por litro. Você tem aqui, ó, 8, 6, 4 e 1. São os valores. E o tempo? Em horas, ó. Atenção para isso aqui, ó. Em horas, tá? 0, 1, 2 e 3. Aí vamos lá. Olha o comando agora. Qual é a velocidade média de consumo do reagente nas duas primeiras horas da reação? Ó, nas duas primeiras horas. Então você já sabe que o tempo vai ficar em horas. Então eu não preciso mexer em nada daqui. Porque aqui a tabela já está dando em hora. Então se tem hora aqui e o comando da questão pediu o tempo em hora, você deixa do jeito que está. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aí? Primeira coisa. Pega o intervalo que ele pediu. Ó, nas duas primeiras horas. Então eu vou do início, 0, o tempo, até 2 horas. Qual foi a concentração que eu tive? No começo eu tinha 8, tá? Mol por litro. E 2 horas depois eu passei a ter 4 mols por litro. Como é que eu vou fazer o cálculo da velocidade aqui? Simples. Você pega a variação da concentração, 8 menos 4, sempre vai ser final menos inicial. Aí você pode achar estranho o seguinte: mas professor, não é final menos inicial? Então seria 4 menos 8 ia dar menos 4. Mas aqui nós não utilizamos o sinal negativo, tá? No cálculo da velocidade a gente deixa sempre em módulo, ou seja, fica sempre positivo para a gente, beleza? 2 horas porque 2 menos 0 vai dar 2. Então serve dividir agora. Dividiu aí? Atenção para uma coisa. Quando a gente aprende, geralmente nós não damos tanto valor a isso aqui, ó, as unidades. Mas a unidade é a parte mais importante de uma questão. Então, toda vez que você for resolver uma questão, coloca essa danada dessa unidade, pelo amor de Deus. Não esquece, porque assim você não vai errar. Por quê? Observe que aqui nas respostas, todas não estão iguais, tá? Tem unidade diferente. Isso pode ajudar você, tá? Então aqui, ó, mol por litro vezes horas. Quilômetro por hora? Não, não pode. Então eu já descartava essa, tá? Mol por hora na letra E também não servia para mim. Então preste atenção na unidade, porque é muito importante. Próxima questão aí. Em determinada experiência, a reação de formação da água, então se é formação, tá? Eu vou ter uma reação de síntese. Eu vou pegar gás hidrogênio, gás oxigênio e vou ter a molécula de água como produto. Então, reação de formação. Ela está ocorrendo com o consumo de 4 mol de oxigênio por minuto. Atenção para isso. 4 mol de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é de... Então, vamos lá. Está aqui, ó, a reação de formação da água. Eu tenho 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Aí, ó, o que é que eu vou ter aqui? Para cada 2 mols por minuto de hidrogênio, eu vou usar 1 mol por minuto de O2, que é o oxigênio. E aí, quantos mols por minuto de H2 eu vou usar? 4 mol de O2. É uma regra de 3 simples. Não precisa nem usar a fórmula. Então, era isso que eu também queria passar para vocês.
Tem muita questão relacionada a esse assunto aí que você não precisa usar a fórmula. Monta uma regra de 3 e está tudo resolvido. Aí é meio por extremo, ó, tá? 1 vezes N. N aqui é um número que eu estou procurando. 2 vezes 4. O resultado vai dar 8 mols por minuto. Letra C. Questão tranquila aí, como exemplo para vocês. Terceira questão. Presta atenção. Ó a tela. Numa reação completa de combustão. Ó, reação completa de combustão. E reação de combustão? Como é que eu lembro? Toda combustão, você vai ter uma substância reagindo com oxigênio, lá no produto CO2, que é o gás carbônico, mais água. Tá bom? A única combustão que a gente não vai ter a produção de água é a combustão do carbono. Assim como a combustão do hidrogênio, eu não tenho a formação de CO2. Tá bom? Então, vê lá. Foi consumido em 5 minutos, veja o tempo. Foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de gás metano, que é o CH4, que foi transformado em CO2 e água. Combustão. A velocidade da reação será. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Velocidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a concentração, 0,25, e dividir pelo tempo, 5. Mas, professor, por que o senhor não fez a variação? Porque aqui, minha gente, não foi necessário. Porque ele já te disse. Quando ele fala aqui, ó, foi consumido em 5 minutos, já é o tempo total. E 0,25 mol de metano é a quantidade de matéria que eu usei daquela substância. Tá bom? Então não tem variação. Você já joga direto na fórmula. Seria 0,25 sobre 5. E aí o resultado é 0,05 mol por minuto. Letra C. Aí a nossa resposta. Então, vê só. Presta atenção em uma coisa. Existem alguns fatores que vão influenciar na velocidade, tá? Mas para que esses fatores eles sejam compreendidos da melhor forma, o que é que a gente precisa? Eu preciso que eu conheça a teoria das colisões, tá certo? Que é isso que a gente vai ver agora. E o que seria a teoria das colisões? Olhe na tela. A teoria das colisões, você vai ter que a velocidade da reação vai depender de quê? Da frequência, olha a tela, ó, da frequência das colisões, da energia dessas colisões e da orientação das moléculas nessa colisão. Colisão, choque. Então, você vai ter o quê? A frequência com que esses choques acontecem. A gente vai ter o quanto de energia vai ser desprendido ou vai ser absorvido durante essas colisões e a orientação. Por incrível que pareça, o sentido que a molécula está se movimentando vai ser muito importante para a gente também. Tá certo? Então, a teoria das colisões ela vai ser exatamente isso. A velocidade da reação ela vai depender de quê? Ela vai depender desses 3 fatores que você viu aí na tela. Tá? Frequência com que as colisões acontecem, a energia que é gasta ou que é absorvida e a orientação da molécula na hora da colisão acontecer. Presta atenção agora na tela. 2 moléculas aí, não precisa nem dizer qual é. São 2 moléculas quaisquer, é só para você entender como é que acontece. Veja agora que coisa linda vai acontecer. Se chocaram. O que aconteceu aí? Eu tive energia suficiente e tive orientação adequada. Ou seja, elas, quando se chocaram, tudo estava de acordo com aqueles fatores que a gente viu. Então essa colisão ela é chamada de colisão efetiva. Quando a colisão é efetiva, a reação ela acontece. É um exemplo aqui, ó. Olha na tela. Molécula de H2, molécula de I2, que é o iodo. Esse aglomerado aqui, ó, é a hora em que a reação está acontecendo. É o momento do equilíbrio químico, tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu não sei quem é reagente e quem é produto. Se eu olhar só para isso aqui, eu não sei distinguir quem é meu reagente e quem é meu produto. Esse momento aqui é a hora que a gente vai saber se as colisões são efetivas ou não, tá? Se a colisão for efetiva, a reação vai acontecer, como a gente viu aqui, e vai formar 2 novas moléculas, tá bom? Então, energia suficiente, orientação adequada, colisão efetiva, a reação aconteceu. Mas, continua olhando para a tela aí. Pode ser que não tenha. E aí?
não teve energia suficiente. Se não tem energia suficiente, a colisão ela não é efetiva. E não sendo efetiva, a reação não ocorre. Mas não ocorreu por quê? Porque faltou energia. Olha a tela. Porque faltou energia. Está aqui, ó, na telinha para você. Observe que na hora do equilíbrio químico, eu consigo distinguir quem é reagente e quem é o outro reagente. E consigo distinguir também os dois produtos, consequentemente. Por quê? Porque não teve colisão e a reação ela não aconteceu. Tá? Em relação à orientação, o que é que vai acontecer? Observe que agora, eu vou voltar aqui só para você ver uma coisa. Presta atenção na tela. Ó, a orientação aqui, ela é a mesma. Tá? Vou voltar mais um pouquinho aqui só para mostrar uma coisa. Pronto. Aqui, ó. Vê. Presta atenção. Quando a reação aconteceu, observe a orientação, viu? A orientação que elas estão. O sentido que cada molécula está. Aqui também, ó. Teve orientação também. Tá vendo que elas estão no mesmo sentido? Agora presta atenção aqui. Você já vê, ó, que a orientação está diferente. Então a gente já sabe que aí pode ser que não aconteça a reação. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aí. Ó. E por que não vai acontecer? Porque a orientação ela está inadequada. Então, quando o choque acontece de forma que as moléculas não estão na orientação definida, na orientação perfeita, a reação também não vai acontecer. Então, minha gente, a teoria das colisões é isso. É você prestar atenção na quantidade de energia, na orientação, tá? E principalmente se os reagentes eles conseguem interagir entre si. Tá bom? Teoria das colisões é um tema muito importante, tá? Se liga nisso e depois faz uma revisão. Eu vou ficando por aqui com mais uma aula de Química, professor Ricardo Araújo. Até mais, galera!